Hoje vamos refletir sobre um tema crucial e, ao mesmo tempo, sensível. Por que tantos brasileiros vivem na miséria enquanto uma pequena minoria ostenta riquezas? Vamos explorar o que está por trás dessa desigualdade, as estruturas que favorecem alguns e limitam outros, e entender como chegamos a esse ponto. A ideia não é apenas observar as desigualdades, mas entender as suas causas profundas e o impacto que elas têm na sociedade brasileira. Para começarmos a entender essa questão, precisamos voltar na história do Brasil. Desde a colonização, o país foi construído com base em um modelo econômico que privilegiava poucos e explorava muitos. Durante o período colonial, as terras e riquezas eram concentradas nas mãos de grandes proprietários, enquanto a maioria da população, formada por escravos e trabalhadores pobres, vivia em condições sub-humanas. Esse modelo de concentração de renda e de terras continuou após a independência e a abolição da escravatura, e os seus efeitos ainda são sentidos na sociedade moderna. Essa desigualdade histórica foi agravada ao longo do século XX com políticas econômicas e sociais que pouco fizeram para diminuir a concentração de renda. A industrialização e o crescimento das cidades foram acompanhados por uma migração em massa do campo para os centros urbanos, mas sem que houvesse uma estrutura de suporte adequada para essas pessoas. A falta de acesso à moradia, saúde, educação e empregos de qualidade tornou-se uma realidade para milhões de brasileiros. Sem uma base sólida de políticas públicas e oportunidades, as pessoas continuaram presas em um ciclo de pobreza que é difícil de quebrar. Outro fator que intensifica a pobreza no Brasil é a questão tributária. Ao contrário do que muitos imaginam, o sistema de impostos no Brasil é regressivo. Isso significa que, proporcionalmente, os mais pobres pagam mais impostos do que os ricos. O Brasil possui uma das maiores cargas tributárias sobre o consumo do mundo, o que impacta diretamente o bolso das classes mais baixas. Em outras palavras, uma pessoa de baixa renda paga a mesma quantidade de impostos em um produto básico que alguém de alta renda. O sistema é construído de forma que aqueles que ganham menos são os mais prejudicados, o que perpetua a desigualdade e torna o acesso aos bens de consumo ainda mais difícil para quem já vive com dificuldades financeiras. Além disso, a falta de acesso a uma educação de qualidade é um dos maiores obstáculos para quem quer sair da pobreza. No Brasil, as escolas públicas, especialmente em regiões periféricas e rurais, sofrem com a falta de recursos e estrutura adequada. Professores mal remunerados, currículos desatualizados e escolas precárias tornam-se um problema crônico para a educação do país. Sem educação de qualidade, muitos jovens não conseguem competir por vagas em universidades ou por empregos que paguem salários justos, o que os mantém presos em empregos de baixa qualificação e rendimento. É um ciclo onde a falta de investimento público condena gerações inteiras a um futuro de poucas oportunidades. Outro ponto importante é o acesso limitado ao crédito para as classes mais baixas. No Brasil, quem é pobre paga mais caro para financiar bens de consumo, como eletrodomésticos, veículos e até a própria moradia. Os juros abusivos cobrados por bancos e financeiras afetam principalmente as classes mais baixas, que não conseguem poupar o suficiente para fazer compras à vista. Com isso, uma grande parcela da renda dos brasileiros é destinada ao pagamento de juros, o que reduz ainda mais o seu poder de compra e mantém as famílias endividadas e vulneráveis. O crédito, que deveria ser uma forma de incentivar o consumo e melhorar a qualidade de vida, acaba se tornando um peso para a maioria da população. A corrupção também é uma parte significativa do problema. Muitos dos recursos que deveriam ser destinados a programas sociais, educação e saúde acabam sendo desviados por esquemas de corrupção. É o dinheiro público que vai parar nos bolsos de políticos e empresários desonestos, enquanto a população enfrenta filas em hospitais, escolas sem estrutura e a falta de segurança nas ruas.
A corrupção consome uma quantidade imensa de recursos que poderiam transformar a vida de milhares de brasileiros. O mais triste é que, para muitos, a corrupção se tornou algo comum e as expectativas de mudança são baixas. Isso cria uma sensação de impotência na população que vê o dinheiro público, fruto dos seus impostos, sendo usado em benefício de poucos. Para que o Brasil se torne um país menos desigual, é necessário investir em políticas públicas que realmente beneficiem os mais pobres. Programas de transferência de renda, por exemplo, como o Bolsa Família, ajudam a diminuir a fome e a pobreza extrema, mas sozinhos não são suficientes para tirar as pessoas da miséria. É preciso investir em infraestrutura, saúde e, principalmente, em educação. Uma educação de qualidade que prepare as pessoas para o mercado de trabalho e para o empreendedorismo é o caminho mais seguro para quebrar o ciclo da pobreza. Mas isso exige vontade política e investimento a longo prazo. O mercado de trabalho no Brasil é outro aspecto que merece atenção. Os empregos formais, com carteira assinada e direitos trabalhistas, estão cada vez mais escassos. A informalidade é uma realidade para muitos brasileiros que trabalham como autônomos ou em empregos temporários, sem direitos e segurança. A falta de estabilidade e a ausência de benefícios, como aposentadoria e seguro-desemprego, deixam essas pessoas vulneráveis e com poucas perspectivas de futuro. A reforma trabalhista, que tinha como objetivo flexibilizar o mercado de trabalho, acabou por precarizar ainda mais as condições de emprego para muitos trabalhadores. Ao mesmo tempo, uma pequena elite no Brasil concentra a maior parte da riqueza. De acordo com estudos sobre desigualdade social, os 10% mais ricos do país detêm mais de 50% da riqueza. São essas pessoas que têm acesso a melhores escolas, planos de saúde, investimentos financeiros e moradias luxuosas. Para elas, a realidade da maioria dos brasileiros é algo distante. Essa disparidade gera um abismo social, onde duas realidades coexistem sem se tocarem. A minoria vive em um Brasil de privilégios, enquanto a maioria sobrevive em condições precárias. Quando olhamos para países que conseguiram reduzir suas desigualdades, vemos que o caminho passa pela implementação de políticas públicas que promovam a justiça social. Países como a Noruega e a Finlândia, por exemplo, investem pesadamente em educação e saúde e possuem sistemas de impostos progressivos, onde os mais ricos pagam proporcionalmente mais impostos do que os pobres. Esses países entendem que o desenvolvimento de uma nação depende de um mínimo de igualdade entre seus cidadãos. E embora as realidades culturais e econômicas sejam diferentes, podemos aprender com esses exemplos e adotar práticas que diminuam a desigualdade no Brasil. Mas será que isso é possível no Brasil? Com uma população diversa, rica em cultura e talentos, o Brasil tem um potencial imenso. No entanto, enquanto o sistema favorecer a concentração de renda, será muito difícil mudar essa realidade. Precisamos, como sociedade, valorizar mais a distribuição de oportunidades do que a concentração de riquezas. Isso significa cobrar por políticas que incentivem o acesso à educação, à saúde e à segurança para todos, e não apenas para uma pequena parcela da população. Ao final, a pergunta permanece: por que o brasileiro vive na miséria enquanto uma minoria ostenta? Parte da resposta está na nossa história, parte nas nossas políticas econômicas e parte na falta de um sistema que valorize a equidade. Mas a mudança é possível. Ela começa com o entendimento das causas, com a cobrança por políticas públicas efetivas e com o reconhecimento de que a desigualdade não é uma condição natural ou inevitável. Que essa reflexão nos inspire a buscar uma sociedade mais justa e solidária, onde a prosperidade seja um direito de todos e não um privilégio de poucos. A verdadeira riqueza de um país não está no dinheiro que ele acumula, mas na qualidade de vida e no bem-estar de toda a sua população.